é o Evangelho segundo Jesus, segundo aquele que nos ensinou a transformar o sofrimento em glória, a fraqueza em força, a morte em ressurreição. Hoje eu lerei para nós, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e é um texto que começa no verso 27. Jesus já tinha sido julgado, condenado, humilhado, carregado à cruz. Agora Simão, o Cirineu, um homem negro da África, foi constrangido a ajudar Jesus a levar a cruz. E então o verso 27 chega e diz: seguia-o numerosa multidão do povo, enquanto ele levava a cruz, ajudado pelo Cirineu. Multidões do povo seguiam-no, aquele espetáculo visceral. E também mulheres, muitas mulheres que reconheciam a inocência, a verdade, a justiça, reconheciam as tramas montadas para fazerem-no morrer. Mulheres que ouviam os cochichos, os bochichos, as conspirações de muitos homens e até dos seus maridos. Mulheres que frequentemente sabem muito mais do que se pensa que elas sabem. E naqueles dias antigos sabiam tudo, porque eram como ouvintes declaradas mudas pela autoridade masculina, de modo que mulheres sempre souberam mais e sofreram mais. E aqui não podia faltar esse protagonismo das mulheres no carregar a cruz. Um negro é constrangido a fazer esse esforço. E as mulheres veem bem diante dos seus olhos a mentira montada e batiam no peito. Tristes, batiam no peito como as mulheres antigas e as mulheres do Oriente, quando a tristeza as alcançava com toda a profundidade, batiam no peito. Uma mulher bater no peito bonito, terno, meigo e simbolizador da amamentação da vida e do prazer que a mulher carrega com projeção projetada por Deus. Mulher batendo no peito simboliza muita tristeza guardada. Batiam no peito e lamentavam. Não se diz aqui o conteúdo dos seus lamentos, mas a gente pode imaginar o que elas diziam. Não podia faltar a frase: com tantos malfeitores entre nós, eles decidem matar o justo. Meu Deus, se eles tratam assim o homem bom, o que acontecerá com qualquer um outro que não seja como ele? Se a bondade é assim maltratada, o que não dizer da medíocre humanidade? Se um homem bom é assim maltratado, o que eles não farão com mulheres apanhadas em qualquer que seja a falha? Se
eles escolhem matar o homem bom, que futuro haverá para nós e para os nossos filhos? Se ao justo tratam assim, como não nos tratará Deus no dia do acerto de contas? Só podemos conjecturar sobre o que elas falavam, ou talvez não dissessem nada, apenas batessem no peito e dissessem: "Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!" Porém, preste atenção, Jesus voltando-se para elas, elas pareciam estar em coro, juntas do mesmo lado, porque se diz e Jesus voltando-se para elas, é porque elas faziam parte de um coral de aflições. Jesus voltando-se para elas, lhes disse: "Filhas de Jerusalém, garotas de Jerusalém, mulheres de Jerusalém, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Por mim não. Por que vocês vão chorar por mim? Por eu ser eu? Não chorem por mim. Eu sou feliz de ser eu. Eu sou feliz de que a cruz tenha sido dada a quem não a merecia. Eu sou feliz pela injustiça sofrida. Antes sofra eu injustiças e não seja eu justiçado. Quem sofre injustiça anda justificado. Quem é devidamente justiçado queda-se quebrado. Não choreis por mim. Não choreis por mim que nunca matei, só curei. Não choreis por mim que nunca maldisse, só abençoei. Não choreis por mim que nunca joguei terra sobre o corpo de um morto, mas que sempre da morte os levantei. Não choreis por mim que passei pela vida quebrando cadeias, abrindo grilhões, despedaçando algemas, ao invés de prender, coibir, diminuir e impedir a consciência livre dos seres humanos. Não choreis por mim que fiz jogarem pedras ao chão ao invés de apedrejarem pecadores. Não choreis por mim, que nunca escrevi nada em lugar nenhum, exceto no coração de todos aqueles que creram. Não choreis por mim, por não tratar o mal com o mal, por não enfrentar a maldade com a maldade. Não choreis por mim, por não ter nenhuma resposta para dar às inquirições da vaidade. Não choreis por mim, que não me sinto obrigado a falar nem com capitães da religião, nem tampouco com aqueles que são os representantes da política mais elevada, como Pilatos, nem tampouco participar da curiosidade de Herodes, que me queria como mágico na sua corte. Não choreis por mim, que não respondi a pergunta que todos queriam que a eles fosse feita: o que é a verdade? Por não querer lamear a verdade com a filosofia das descrições que não concluem. Não choreis por mim, por carregar essa cruz, por carregar essa glória, por ser maltratado pelo amor que amei, com o qual amei.
Não choreis por mim, que sou o homem dos homens. Não choreis por mim, porque não coube, minha vida não coube neste mundo. Não choreis por mim, que estou a caminho de morrer, para então ressuscitar. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. É como em conversas coloquiais, quando às vezes alguém chega e diz: quiseram me tomar para Cristo. Essa é uma expressão que eu nunca consegui usar. Quando eu digo nunca, eu acho que eu caí na tentação vernacular de apelar para um ditado tão idiota quanto esse. Talvez uma vez na vida o meu coração se acelerou diante da insensatez. Quiseram me tomar para Cristo. Meu Deus, eu estou nesse mundo é para me tomarem para Cristo mesmo. Então o que eu estou fazendo aqui? Quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim, andar como eu, aprender comigo, ser como eu, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu estou aqui para ser tomado por Cristo, eu estou aqui para ser confundido com Cristo, eu estou aqui para ser um Cristo de Cristo. É para isso que eu estou aqui. Então, não choreis por mim sempre que eu sofrer por causa do Evangelho. Não choreis por mim enquanto eu for maldito por causa da palavra de Cristo. Não choreis por mim enquanto eu for desprezado em razão da minha fidelidade para com a simplicidade do Evangelho de Jesus. Não choreis por mim enquanto eu viver e pregar a ressurreição dos mortos. Não choreis por mim enquanto, seja por que razão seja, mesmo pela mais injusta de todas as razões, ainda houver pessoas sendo inspiradas pela viagem daquele que toma a sua cruz e segue a Jesus. Não choreis por mim. Não choreis por mim, chorai antes. Não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas. Mulheres de Jerusalém, mulheres do mundo, não choreis por mim, chorai por vós mesmos. Por serdes tão maltratadas, tão assassinadas, tão abandonadas, largadas, tão sozinhas com os seus filhos sem pai. Mulheres do mundo, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos. Por terdes que provar que sois fortes como um homem e mais forte do que um homem com a força de uma mulher. Chorai por vós mesmos, por essa guerra sem fim. Chorai por essa capacidade de escravidão à paixão, que tem sido um algoz perverso na vida e no vosso coração. Filhas de Jerusalém, filhas do mundo, chorai por vós mesmas, porque até para protestardes tendes que expor
vossas bundas e vossos peitos. Chorai por vós mesmas que ainda não aprenderam que é na força da vossa dignidade que parareis a maldade humana. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Choreis por vós mesmas que ainda tendes essa necessidade de competir e de vencer. Chorai por vós mesmas que no mundo cheio de machos masculinos não encontrais com facilidade homens para conhecer, porque eles faltam, sobram machos, faltam homens. Pobres filhas de Jerusalém, que preferem muitas vezes se casarem com a amizade de uma amiga do que correrem o risco de sofrerem o casamento com a brutalidade de um homem. Chorai antes por vós mesmas. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Os filhos que nascerão sem pai, ou os filhos que só saberão de si na eternidade, porque o espírito não tem idade, enquanto eles foram abortados aos 2, aos 3, aos 4, aos 5 meses de gestação. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos, que amais o amor porque não tendes a quem amar. Chorai pelos vossos filhos, que a cada geração nascem no mundo mais difícil de se criar, de se viver. Filhas de Jerusalém, chorai por vós mesmas, pois chegará o dia em que nem aos próprios filhos de vocês conseguireis amar. Filhas de Jerusalém, chorai antes por vós mesmas, pois quereis amar e não conseguis. Quereis exercer a maternidade, mas os seios da alma de vocês se secou. E os filhos de vocês não sabem o que mamar. Por isso, mamam leite digital, mamam leite generacional de cada tempo, de cada hora, ou mamam o leite de uma estranha, porque a mãe nunca apareceu. Filhas de Jerusalém, diria Jesus hoje às mulheres de agora, não choreis por mim, mas chorai antes por vós outras que viveis nesse tempo em que o amor morre até no coração das mães. Tempo no qual os filhos nascem como homens de gelo, andando sem alma, sem afeto. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Eu sou um homem, o homem dos homens, o homem que ama, o homem que, sendo Deus, não julga como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilha e é obediente até a morte, morte de cruz. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, porque se em lenho verde eles fazem isso, o que será em lenho seco? Pois em verdade eu vos digo que nesses dias que virão, nos dias em que se disser felizes as estéreis, feliz a mulher que teve a coragem de não ter filhos,
Vai chegar esse tempo em que a bem-aventurada é a estéril, a bem-aventurada é a que não der a luz. Quando chegar esse tempo, será um tempo tão difícil, tão de morte, tão de ausência de Deus, tão sem Jesus, que nesses dias dirão aos montes, caiam sobre nós, e dirão aos outeiros, às elevações, aos corcovados, cobri-nos. Caí sobre nós. Por quê? Disse Jesus. Se no dia de hoje, comigo, que andei por toda parte curando, fazendo bem, acalmando, acalentando, olhando com compaixão reconciliadora para todos os lados, se comigo, que sou um lenho, uma lenha verde inincendiável, cheia da resina do amor de Deus, eles conseguem fazer isto. Imaginem só o que eles não farão no dia do ensandecimento absoluto de uns contra os outros, de ódio coletivo e de surto de multis antagonismos, de ódios inexplicáveis. O que será nesse dia? Senão que nele a mulher mais feliz é a que não tem que procurar nenhum filho na multidão. A mais feliz terá sido a que nunca deu à luz, no meio do caos, porque aquele será dia em que a invocação do suicídio será natural, porque viver se tornará infinitamente mais horrendo do que morrer. Portanto, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Eu vivo a vida de quem ama, morro a morte de quem vence e ressuscito de entre os mortos. Porque ninguém tem o poder de segurar a força vitoriosa do amor, que é mais forte do que a morte. Não choreis por mim, eu sou um homem de amor, carrego a cruz do amor. Mas chorai por vós mesmos, que ainda não entendestes que o caos não é o que me acomete. O caos é o poder que contra mim é exercido, ao qual fazeis parte. E não adianta você ir lamentando a crucificação de Jesus, se você não entender que o crucificado é o vitorioso, você nunca será discípulo dele. Portanto, ai de ti, que vai dizer ai dele, sem se enxergar a si mesmo. Não tenha pena de Jesus. Olhe para você e se enxergue. E se converta hoje. Enquanto a palavra está perto, enquanto Jesus fala contigo, enquanto num abrir de olhos se pode subitamente enxergar. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra dure para sempre e que ela alcance pessoas como alcançaria em Jerusalém há 2000 anos, ela alcance pessoas nesta e em todas as outras gerações. A começar desse momento, desse instante,
no qual o teu Espírito está falando com centenas e milhares de pessoas e vai falar, repetir a palavra desta verdade com milhões de outras. Eu sei, creio, tomo posse e agradeço em teu nome. Amém.